expiação no coração, trazendo paz e redenção. Nos braços do Pai eu vou descansar e em seu amor me transformar. No altar do amor eu quero estar, seguindo sempre a sua voz. Nem um dia sem Bíblia. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Deus abençoe a todos. Vamos seguindo aqui na nossa leitura diária. Hoje, Gênesis 39 e 40 e o término de Mateus, capítulo 10, do versículo 21 ao 42. José é assediado pela mulher de Potifar. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa de seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor o abençoou e abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e possuía, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida e vida. José era atraente, de boa aparência, e depois de certo tempo a mulher do seu senhor Potifar começou a cobiçá-lo e convidou-o: venha deitar-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou os meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, então aqui, pessoal, está seguro que não foi uma vez só a armação e o convite dela. Ela criou momentos e José sempre mantinha fiel a Deus. Ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Aqui entra aquele detalhe: tem coisa que a gente resiste, tem coisa que a gente desvia. Um dia ele entrou na casa para fazer as suas tarefas, quer dizer, já passou vários dias, e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela então ela o agarrou ali ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele reagiu e fugiu de casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhe disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu de casa. Aqui está claramente o que Satanás tenta fazer muitas das vezes. Se ele não consegue nos derrubar, ele vai tentar criar situação para nos difamar. Então, antes de nós tomarmos posição entre qualquer situação, precisamos entender sempre os dois lados e buscar a verdade. Lembra lá atrás, verdade com mancha de mentira? O manto era de José, mas o que ela falava não era o que ele fez. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse. Então repetiu a história: aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar, mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher disse, foi assim que esse escravo me tratou. Ficou indignado, mandou buscar José e lançou na prisão, em que eram postos todos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele. Você vê aqui a segunda vez que a Bíblia relata que Deus era com José. Deus ser conosco não isenta a gente de calúnia
injustiça e até mesmo situações difíceis. Mas em todas elas, Deus sempre honrou José. É o que acontece conosco. Deus sempre vai honrar porque a Bíblia diz que Ele diz, minha é a justiça. Então confie sempre no Senhor, porque em algum momento a justiça virá e a verdade será feita. Por quê? Porque Deus é a verdade, né? Então, continuando. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que fazia. Mais uma vez. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. Então o faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou-os prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que então os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, cada sonho tinha a sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com o seu semblante triste? E eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem interprete. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Então José, o chefe dos carcereiros, contou o seu sonho. Em meu sonho vi diante de mim uma videira com 3 ramos, ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureceram em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas, as espremi na taça do faraó e as entreguei em sua mão. Disse-lhe José: esta é a interpretação, os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai deixá-lo e restaurá-lo à sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim a faraó e tire-me dessa prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Você vê aqui José, ele relata um pouco da sua história, né? Passei a minha vida inteira, aqui já tinha mais ou menos, segundo a história, uns 3 anos e meio, desde o dia que ele veio injustiçado para a casa de Potifar, ficou na prisão e ainda, depois disso, ficou mais um bom tempo ainda. Então ele não esqueceu de nada, mas nada do que lembrava machucava ele, e isso é perdão. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça 3 cestas e pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó apreciava, mas aves vinham e comiam da cesta que eu trazia na cabeça. Disse José: essa é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois era o aniversário de Faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles representou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó, mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhe dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário disso, esqueceu dele. É a injustiça da vida, né, gente? Mas o importante era que Deus continuava sendo com José. Para nós, o importante é que Deus seja conosco. O que o homem pode nos ajudar, beneficiar, cooperar com a gente, faz parte do ciclo de amizade, de interesses aqui embaixo na terra. Mas o importante é que Deus nunca se esqueça de nós. Mateus 10, do versículo 21 em diante. Continua aqui Jesus instruindo os discípulos, né? O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão.
Todos os odiarão vocês por sua causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Aqui está falando de molde, gente. O problema é que hoje, muitas das vezes, a quem instrui não é o nosso molde. Às vezes hoje, nas igrejas, tem lá o pastor que paga um preço, mas a pessoa pega o molde da internet, o molde de um outro irmão, o molde de uma outra, de uma outra visão, e fica ali todo perdido e confuso, ou ainda permanece num lugar novo com o molde antigo. Mas a ordem de Deus é que nós devemos nos moldar dentro daquele que nos instrui e aonde nós estamos agora, para assim andarmos para frente e evoluirmos. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Quer dizer, Jesus foi chamado de Beelzebu. Ele está dizendo aqui, se o dono da casa, né, ele é o Senhor da igreja, pelos incrédulos, né, é chamado de endemoniado, falso profeta, enfim, desnecessário, ignorado, quanto mais aqueles que estão ali representando ele. E é o inverso hoje, né? As pessoas querem ser aplaudidas, importantes, serem vistas, né? Serem famosas. Então está tudo ao oposto do que a Bíblia diz. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Quer dizer, tudo isso um dia será posto à luz diante de Deus, né? O importante para nós é ficarmos na palavra. O que eu lhes digo na escuridão, falem na luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daqueles que podem destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moeda. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Quer dizer, nada acontece se Deus não estiver no controle e se Deus não permitir. Até os cabelos da cabeça de vocês, eles estão todos contados. É porque as pessoas perderam esse temor desses detalhes. Senão muitos cristãos hoje não agiriam como agem, muitas igrejas não agiriam como agem, e muitos continuariam tendo temor dia após dia. E muitos que estão dentro das igrejas não agiriam como agem, como se dominasse o tempo, a hora e a sua própria vida e soubesse o controle do dia de amanhã. Aqui está um detalhe muito grande para nós levarmos em conta, gente. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também os confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pense que vim trazer paz à terra, mas não vim trazer paz, mas espada. Isso quer dizer o quê? Ele veio trazer a palavra. A palavra não é para a gente ter só paz, ele dá a paz que o mundo não pode dar. Porém, ele veio trazer a espada para confrontar. A espada ela corta, a espada ela fere, a espada ela protege, a espada ela é de guerra. A espada ela vem para fazer a diferença. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai. O que é contra o pai? A filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Isso quer dizer o quê? Que todo aquele espírito que está regendo as famílias serão confrontados, e muitas vezes haverá discordância, não é briga, mas discordância. Contra aqui não é briga, é discordância. Discordância no campo espiritual, no campo das ideias. Por quê? Porque é a verdade que vai libertar. É o filho e a filha que vai dizer: pai, você tem que parar de beber, e o pai fala: que parar de beber? A esposa com o marido, o marido com a esposa, né? Então, a palavra de Deus, quando entra numa casa, ela aparentemente entra para causar um rebuliço, mas um rebuliço para colocar as coisas no lugar. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quer dizer, prioridades. O tempo
E a vida Deus deu igual para todo mundo. O que muda são as prioridades de cada um. A pessoa fala, eu não tenho tempo. Não, ele não tem prioridade, porque tempo todo mundo tem igual. Por que o da esquerda e o da direita consegue e o da frente e o da trás não consegue? Porque as prioridades são diferentes. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz, quer dizer, se posiciona, né? E não me segue, não é digno de mim. Tomar a cruz não é sofrer, é tomar uma posição. Quem acha que a sua vida, quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Quer dizer, são os negares, né? Quando aquele que começa a vencer as suas próprias vontades, começa a achar algo que ele nunca imaginou que fosse possível. Mas aquele que começa, ou que nunca toma uma atitude de negar a si, começar a se esforçar para mudar, para fazer diferente, nunca vai alcançar a diferença. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Aqui nós entendemos o quê? Que a unção que eu respeito é a unção que eu atraio. Simples assim. Deus abençoe, gente. Fiquem na paz e até o nosso próximo encontro.